Olá, viajantes! Hoje eu vou contar 2 relatos sobre a Santa Morte. Para quem está chegando agora, a Santa Morte ela é cultuada no México. Ela é conhecida como a Santa Muerte ou La Niña Blanca. Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com um relato. Sou adoradora da Santa Morte. Sei de antemão que o tema Santa Morte sempre vai gerar polêmica entre as pessoas, mas mesmo assim vou compartilhar minha história. Meu nome é Andréia e estou vivendo atualmente as consequências de uma infância horrível. Sei que o ódio invadiu minha alma, mas espero que um dia isso mude, porque sei que esse ódio também é produzido pelo que vivi com minha mãe e meu padrasto. Sei que enquanto esse ódio estiver em meu coração, será como se ainda os carregasse comigo, bem lá no fundo. Eu cresci em um bairro muito pobre no México. Não direi onde exatamente, mas aquele lugar era muito hostil e cheio de criminosos. Minha mãe era uma mulher que, quando era jovem, andava com um grupo de amigos que afirmavam ser punks. Passavam o tempo nas ruas usando substâncias ilícitas e cometendo delitos. Também defendiam suas ideologias, mas na verdade não passavam de criminosos desadaptados do sistema. Minha mãe, admito que ela era muito bonita e teve muitos pretendentes quando era jovem. E naquele grupo de amigos, ela se apaixonou por um menino com quem iniciou um relacionamento destrutivo, do qual minha mãe engravidou. Meu pai, ao saber que seria pai de uma criança, simplesmente desapareceu, com medo da responsabilidade. Minha mãe nunca mais o viu e eu nunca o conheci. A minha mãe não ficou sozinha na gravidez. Bom, o outro rapaz que disse que estava apaixonado por ela foi quem assumiu a responsabilidade. Bom, é isso. Aparentemente, quando eu nasci, minha mãe e aquele rapaz chamado João foram morar em um bairro marginalizado, onde mal tinham o suficiente para viver. Ninguém deu emprego ao João. A razão é que o corpo dele estava cheio de tatuagens, e naquela época isso não era perdoado em um emprego formal. E assim, João foi daqui para lá, mas nada de conseguir algo estável. Então ele começou a se dedicar a roubar e vender os dito itens roubados em um mercado. Ele era um alcoólatra e maltratava minha mãe, lhe espancando. Ela não podia fazer nada além de aceitar o que João lhe dava, incluindo as surras. No meu caso, sofri abusos constantes de João desde que era criança. A mãe sabia disso, mas era bastante submissa a João e se preocupava mais em não deixá-lo bravo, porque João era realmente terrível. E ainda mais quando não tinha dinheiro suficiente para comprar álcool ou algo para ficar chapado. Quando minha mãe e João saíam em busca de algo para comer, me deixavam amarrada com uma corda na barra de metal na base da cama. E muitas vezes só minha mãe voltava, muito chateada porque não conseguiram o que queriam na rua. E ela descontava em mim, me batendo. E ainda deixava João passar. Me lembro que muitas vezes ele me bateu com um fio de ferro de passar, que deixava marcas. E às vezes até fez minha pele sangrar. Minha infância foi um inferno. E muitas vezes pensei que o melhor seria morrer. Porém, agarrei minha vida motivada por um desejo de vingança contra minha mãe e contra João. Fui crescendo até ser adolescente, e com isso meu ódio por minha mãe e por João foi crescendo ainda mais. Eu não fui para a escola primária até os 12 anos, onde me ensinaram a escrever, ler e fazer contas. Também com esse conhecimento consegui me defender na vida. E graças a isso consegui um emprego em uma loja de uma senhora que eu me lembro com muito carinho até hoje. O nome dela era Esther. Naquela loja eu ajudava os clientes a empacotar suas coisas. Ajudava a senhora Esther a arrumar a mercadoria e fazia a limpeza. O que ela me pagava não era muito, mas eu era muito grata.
pois ela também me dava o almoço e o jantar, às vezes sim e às vezes não. Mas eu estava muito feliz por tê-la conhecido, porque ela era o meu anjo da guarda. O negócio da Estherzinha estava bem abençoado e teve um detalhe que nunca levei em conta. Somente algum tempo depois, perto do caixa, ela sempre tinha uma estatueta da Santa Morte, de apenas 10 centímetros, e ela sempre estava com a vela acesa. Jamais entendi por que nunca chamou minha atenção. Um dia perguntei a Esté quem era o personagem da estatueta de Santa Morte. Andréia. Ela é minha menina adorada, minha padroeira. É ela quem me deu tudo o que tenho e tudo o que você vê aqui na loja. Ouvi isso, me confundiu e respondi com outra pergunta. Então, Esté, você não acredita em Deus? Estézinha sorriu e me respondeu. Claro, eu acredito, Andréia, mas também acredito na minha Santa Morte. Não me leve a mal. É que muitas vezes pedi a Deus que me ajudasse a levantar o meu pequeno negócio e parece que ele não me ouviu. A verdade é que sempre agi de boa fé. Meu negócio não avançava, até que, quando eu estava prestes a fechá-lo, a Santíssima entrou na minha vida. Foi quando a mudança aconteceu. As coisas foram muito diferentes. Essa loja me ajudou a criar meus 4 filhos e a dar-lhes educação, comida e roupas. Quando meu velho morreu, o mundo desabou sobre mim. Porém, veio a Santa Morte em minha vida e me deu forças para me levantar e seguir em frente. As palavras de Esté me fizeram sentir que eu havia experimentado coisas semelhantes. Muitas vezes pedi a Deus que me ajudasse a abrandar o coração de minha mãe e de João, mas nunca aconteceu assim. Além disso, as palavras de Esté foram muito doces e ela me contou muito sobre Santa Morte e sobre os desejos que podíamos fazer a ela. Ela me disse que eu era muito jovem para entender, mas talvez, quando eu fosse mais velha, eu pudesse decidir em que coisas acreditar. A partir daquele dia, todos os dias, junto com Esté, rezávamos para Santa Morte. Eu queria agradecer a ela por ajudar a Esté, mas nunca pensei em pedir um favor a ela para mim. Eu realmente não saberia o que pedir. Talvez, como Esté disse, eu era muito jovem ainda. Mas 5 anos se passaram. Eu já tinha 17 anos e eu tinha vários pretendentes, mas a ideia de ter um namorado não era algo que me chamasse tanto a atenção. Eu tinha outras coisas em que pensar. Isso incomodava muito o João e na minha casa as coisas estavam cada vez piores. Uma vez o João chegou tão bêbado e com tanta raiva que quis abusar de mim. Me bateu, arrancou a minha roupa e disse: "Agora sim, você está boa, pirralha condenada. Você está crescida e vai ser minha. Nenhum desses vagabundos imundos vai se aproximar de você. Você me ouviu?" João me bateu e tocou meu corpo inteiro, como se fosse um cachorro desesperado. Ele era um porco e isso me deixou com muito asco. E confesso que tinha muito medo dele e por isso ainda não havia tido coragem de sair de casa. Minha mãe estava toda drogada. Vendo aquela cena, ela não me defendeu do João. Ela nos via, mas seu olhar estava perdido em delírio, causados pelas substâncias tóxicas. Lutei o melhor que eu pude. Chutei o João com força nos testículos e enquanto ele se contorcia de dor, eu aproveitei para sair correndo de casa. Essa foi a última vez que eu pisei naquela casa infernal. Fui chorando até a casa de Esté, que ficava a uns 3 quarteirões de distância. Pedi que ela me deixasse morar com ela. Contei tudo o que havia acontecido comigo e ela concordou em me acolher, já que os filhos dela já haviam se casado e havia alguns quartos vagos na casa. Eu não voltaria mais para minha mãe, mesmo ela me implorando várias vezes. Toda vez que ela ia me procurar, batendo na porta da casa de Esté, Esté saía para me defender. Uma vez corri até minha mãe dizendo a ela que ela nunca soube cuidar de mim, que ela não merecia o meu amor e que Esté era meu anjo da guarda.
Eu a amava muito por tudo que ela fez por mim. Eu seguia ajudando Esther na loja, em troca de hospedagem. Mas ela já estava muito cansada, estava doente, tinha um câncer de estômago e estava com os dias contados. Então eu ajudava em quase tudo o que podia, enquanto ela ia fazer a quimioterapia. Coitada da minha velhinha. Ela estava com a saúde muito debilitada. Eu tinha muito medo de perdê-la. Eu a amava muito. Esther tinha 62 anos. Naquela época pensei que se houvesse algo em minhas mãos para lhe dar mais anos de vida, sem hesitar, eu o faria. Com isso lembrei-me dos milagres de Santa Morte, daqueles que Estézinha me falou. Essa era a oportunidade de pedir esse favor abençoado. Mas lembrei também que Esté me disse que se deve dar algo em troca, para que ela possa cumprir os favores para nós. Então, não havia muito o que pensar. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Uma noite, aproximei-me da estatueta da abençoada e, rezando para ela, lhe pedi, como um favor, que ajudasse Esther, que a deixasse viver um pouco mais e, em troca, ela podia levar minha mãe e o João. Eles mereciam morrer. Eu os odiava. Eles mereciam a pior das mortes, pois para mim eles não passavam de um casal de parasitas que deveriam ser esmagados sem piedade ou misericórdia. Então passei várias noites rezando a Santa Morte e oferecendo-lhe minha lealdade e também a vida dos meus pais, cuidando também da Esther, que estava piorando a cada dia. Havia muita incerteza naqueles dias. Eu não sabia se a Santíssima iria cumprir esse favor para mim, mas nunca duvidei do poder dela. Uma noite de madrugada, ouviu-se uma explosão muito forte e minutos depois foram ouvidas sirenes e 2 caminhões de bombeiros que corriam para apagar um incêndio. Fiquei um pouco nervosa e quando olhei pela janela, vi que muitos vizinhos corriam curiosos em direção a um ponto onde algumas chamas subiam em direção ao céu. As chamas vinham do local onde morava minha mãe com o João. Então me vesti imediatamente, saí correndo para ver o que estava acontecendo. Ao me aproximar, passei pelo meio das pessoas que assistiam com curiosidade, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, e alguns outros carregavam corpos queimados de pessoas que faleceram no incidente. No local havia várias casinhas de lata que queimaram com tudo dentro, inclusive a casa da minha mãe e do João. O incidente foi devido a uma explosão de um tanque de gás, que gerou uma série de explosões em cadeia, que causou o falecimento instantâneo de minha mãe e de João, e carbonizou seus corpos. Eles tiveram uma morte terrível, exatamente como eu havia pedido à Santa Morte. Imaginei seus corpos carbonizados no fogo do inferno. Eu não tive compaixão por eles, mas tive prazer em vê-los mortos. Saí do lugar para nunca mais voltar. Então me despedi da minha mãe e do idiota do João. Espero que continuem pagando por tudo que fizeram para mim. Por outro lado, Estherzinha estava respondendo melhor ao tratamento. O câncer não desapareceu completamente, mas as melhorias permitiram que ela vivesse mais 10 anos, de forma tranquila e sem grandes desconfortos. Para mim, ela era mesmo mais que uma mãe. Ela me viu casar. Ela viu meus 2 primeiros filhos nascerem. Ela era sua verdadeira vovó. Quando Esthercita faleceu, eu tinha quase 30 anos e me despedi dela como um anjo em minha vida, como a luz que me levou a conhecer o amor e a felicidade de uma mãe em um mundo tão hostil. Agradecerei a ela durante toda a minha vida por ter me dado a conhecer os milagres e a bondade da minha Santíssima Morte, a quem até hoje continuo adorando. Fim desse relato. Vamos ao próximo relato. A Maldição da Santa Morte. Meu nome é Laura e essa história que vou compartilhar com vocês aconteceu comigo quando eu era criança. E nessa época nos mudamos para uma casa que meu pai comprou. Não era uma casa nova, mas era uma casa muito bonita, além de espaçosa e grande.
Além disso, eles venderam por um preço muito barato, o que a princípio pareceu muito estranho para os meus pais, mas eles não deram importância. Então, meu irmão e eu, que tínhamos 8 e 10 anos, tínhamos muita diversão na parte de trás da casa, que tinha uma ampla área de cerca de 10 por 12 metros. Nessa área verde havia uma linda árvore. Então, para nós dois, era um paraíso onde construímos casinhas, brincávamos o tempo todo. E foi aqui que uma vez, enquanto brincávamos, meu irmão e eu cavamos na terra daquele jardim. E para minha má sorte, encontrei algo muito desagradável. Naquele dia, com uma pazinha, fiz um buraco e, enquanto tirava a terra com as mãos, notei que havia encontrado um saco plástico e fiquei emocionada pensando que tinha encontrado um tesouro. E lá veio, mas o que eu encontrei foi algo que eu não gostaria de ter desenterrado. Porque daquele pacote tirei uma pequenina figura de Santa Morte. E havia também a fotografia de um homem envolto em um pequeno pedaço de couro e amarrado com cabelo humano. Eu não entendia o que poderia ser isso. Naquela idade eu nem sabia que existia bruxaria. Meu irmão e eu corremos para contar para minha mãe e quando ela viu, também ficou assustada e preocupada. Então, imediatamente, pegou aqueles objetos e os jogou no lixo e os levou para a rua. O assunto ficaria esquecido por um tempo, mas quase um ano depois, quando minha mãe fez amizade com uma das vizinhas, contaram-lhe a história por trás da casa onde morávamos. Acontece que naquela casa morava um casal. A este homem, os negócios estavam indo muito bem e eles levavam uma vida feliz. Mas de repente, o homem, por um motivo inexplicável, ficou sem um tostão e por causa disso, a mulher o deixou. E ele ficou tão deprimido que não aguentou. E por cima, o banco estava prestes a tirar a sua casa. E esta era a única coisa que lhe restava. O homem decidiu se pendurar no galho daquela bela árvore que estava localizada naquele quintal para tirar a vida dele. Isto foi algo muito trágico e triste. E ao encontrar o que estava enterrado naquele jardim, cheguei à conclusão que alguém próximo daquele homem, por inveja, fez trabalhos de bruxaria e usaram para o mal o poder da Santa Morte, para privá-lo de tudo, inclusive de sua vida. Eu tenho ouvido muitas histórias onde Santa Morte ajuda muitas pessoas, mas infelizmente também há muitas pessoas que usam seu poder para coisas ruins e sombrias, como neste caso que acabei de contar. E sei que no final, você que ouve isso terá a última palavra sobre tudo o que aconteceu. Mas tenho certeza que não é por acaso que aquele homem faleceu, e sim pelo trabalho de bruxaria com a sagrada Santa Morte. Fim desse relato. Obrigada por ouvir os relatos. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.